moradores. Então agora fica com a RS Acontece, pode ser? Beijo para vocês, beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. É isso mesmo, a partir de agora a RS Acontece entrando na sua casa, você sabe, também pode nos acompanhar via Facebook, no Facebook da Band, Band RS. Até às 2h30 da tarde estaremos juntinhos com as principais notícias do dia. Olha, aqui em Porto Alegre está caindo o mundo neste momento, chove bastante aqui na altura da zona leste de Porto Alegre, faz 19 graus, então você que está circulando pela capital, cuidado com a chuva, hein? Vamos para os outros destaques de hoje. Roda aí. Comunidade pede socorro. Fomos ao Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre, para mostrar o drama dos moradores da região. Falta asfalto, sobram buracos, esgoto a céu aberto, casas alagadas quando chove. Tragédia em Caxias do Sul. Está internado no Centro de Atendimento Socioeducativo o adolescente que dirigiu o veículo que colidiu contra carro onde estava uma família. Mãe e filho morreram. Alívio em São Leopoldo. Passa bem a menininha de 1 ano e meio que foi levada por um bandido durante um assalto. Ela foi entregue aos pais pela polícia. Festa e música. Final de semana agitado em Igrejinha na Oktoberfest. Emoção e luta. Evandro Razi conta a história da ocupação Costa e Silva em Porto Alegre. Muitas informações, assuntos curiosos, então fique conosco. E nós abrimos o RS Acontece de hoje, voltando a um assunto que nós trouxemos para você com exclusividade aqui na tela da Band. É a situação que moradores de loteamentos do Belém Velho estão enfrentando. Olha, falta asfalto, sobram buracos, esgoto a céu aberto. E quando chove forte, as casas alagam. A comunidade pede por melhorias na região. Paulo teve que abrir buracos pela casa na última semana de chuvas. A medida desesperada foi a solução que ele encontrou para que a água que invadiu a residência escorresse. A gente fazia uns furos nas paredes para poder a água correr para trás lá, né? Vem toda a água lá de cima para baixo aqui. Aí quem mora aqui se prejudica, né? Toda vez que chove, os moradores do loteamento Mariante, no bairro Belém Velho, em Porto Alegre, sofrem. Neste vídeo, gravado na semana passada, é possível ver uma casa completamente alagada. Nesta outra imagem, a rua mais parece um rio. Ver se essa rua tem condições de andar. Todos os moradores caminham dentro da água, dentro do buraco. Vai caminhando, um pouco mais pisa no lugar, pensa que é chão, é água. E aí se torce tornozelo, joelho e tudo. É um problema sério para todos. Todas as vias do loteamento são iguais, sem asfalto e com buracos enormes. Os motoristas precisam fazer um verdadeiro malabarismo no volante. E mesmo assim, os carros não aguentam. Eu arrumei meu carro agora faz uns 3, 4 meses. Recém terminei de pagar o carro. Meu carro está com a suspensão arrebentada de novo. Empurrar o carrinho do filho de 10 meses é um verdadeiro sacrifício para a Aline. Horrível. Joga até ele no buraco. E ainda se molha às vezes. Quando chove muito. Já aconteceu da senhora quebrar o carrinho? Já. Esse já é o terceiro. Terceiro carrinho? Sim, o fraquinho não aguenta aqui. As paradas de ônibus não têm mais utilidade por aqui. Por conta das péssimas condições das ruas, os coletivos pararam de circular. Milton, me explica essa história. Não tem mais ônibus aqui na comunidade? Não tem mais ônibus por causa das péssimas condições das ruas. Em 2014, houve um acidente com um ônibus que terminou caindo num buraco por causa das obras do esgoto local na rua São Lourenço. E desde já eles tiraram os coletivos. Aí, em vez de batalhar junto com a comunidade para arrumar as ruas, eles simplesmente tiraram o ônibus. Dona Olívia, de 67 anos, tem que caminhar 30 minutos para pegar um ônibus. Fico cansadíssima, mas aqui tem que ir aos pouquinhos, vou parando para as tartarugas. Outro problema que os moradores enfrentam é o vazamento de esgoto. Um dos maiores fica aqui na Rua Honduras. Toda essa água que vocês enxergam é esgoto. Agora imaginem quando chove e fica tudo alagado, o risco que as pessoas correm ao caminhar por esse trecho. Foi feita uma obra em 2014, nós temos saneamento básico em toda a vila, só que vive entupido.
Chove forte como agora, né? Vamos às explicações da Prefeitura. Vamos lá. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana informa que existe previsão de execução de projetos e obras para 2020 na região Glória, na Rua Escócia, na Rua São Lourenço, na Rua Canudos. Também há previsão de execução de projetos para 2020 para ruas como a Rua Honduras, Estrada Antônio Borges, Rua dos Vinhedos, Rua Leonardo da Vinci e Rua México. A Divisão de Conservação de Vias Urbanas informa que também foi definida pelo OP, ou seja, Orçamento Participativo, para receber conservação permanente na Rua Dona Vera. O orçamento participativo tem um passivo de 1,5 bilhão em demandas atrasadas. Só entre 2013 e 2017 colocaram de demandas novas do orçamento quase 500 milhões e menos de 1% desse valor foi executado. Para 2020 foram colocados no orçamento 17,8 milhões em demandas novas. Então essa é a situação que a Prefeitura nos colocou como as explicações para o caso lá dessa região. Ao menos 11 pessoas morreram no Chile após a forte onda de protestos no país. O transporte aéreo está afetado. Desde a noite deste domingo, mais de 100 voos foram cancelados ou reprogramados. Apenas uma linha do metrô, que normalmente transporta quase 3 milhões de pessoas, diariamente está funcionando. O governo já havia decretado o toque de recolher por conta das manifestações originadas a partir do aumento no preço da passagem de metrô de Santiago. Mais de 10 mil policiais tentam manter a ordem na capital chilena em 11 regiões do país que estão sob o estado de emergência. Essa é a maior onda de protestos registradas no Chile desde o retorno da democracia em 1990. A gente vai até lá conversar com uma gaúcha radicada no Chile há 9 anos, a arquiteta Camila Alves Vitali, que nos enviou um vídeo. Boa tarde, RS Acontece. Sou Camila Vitali, residente em Santiago do Chile faz 9 anos. E frente aos últimos acontecimentos referente ao aumento da tarifa do metrô, as manifestações ainda estão bem ativas aqui na capital. Tem manifestações agora pela manhã e depois às 2 da tarde. Há forças militares nas ruas, ativas. O presidente Piñera ontem à noite deu um pronunciamento comunicando que estava em guerra, então isso gerou o repúdio da população. Hoje não tem aulas nem nas escolas e nem nas universidades, e o trajeto do trabalho de casa ao trabalho foi bem complicado para muitas pessoas. Teve muitas pessoas que tiveram que fazer guarda nas suas casas porque estavam fazendo saqueamentos, não somente em supermercados e shoppings, também em casas. Então, tem toda a população bem mobilizada frente a esses atos delinquentes que fazem que a imagem de toda essa manifestação, que ao fundo não é somente o alto valor da tarifa do metrô, se bem também o alto valor da saúde, o alto valor dos impostos e o pouco dinheiro que as pessoas recebem depois da sua aposentadoria. E é isso. Ainda não temos uma resposta coerente e eficaz do governo. Então, isso faz com que a população ainda esteja bem ativa nas manifestações e também na desordem. Que angústia, hein? Obrigada, Camila, pelo seu depoimento. A gente começou o programa de hoje falando de habitação. Agora, um outro assunto que também mexe com a sua vida, especialmente se você que nos assiste é mulher. A Brigada Militar reforçou o número de patrulhas Maria da Penha no estado. Subiu de 31 agora para 40. O serviço faz parte do programa RS Seguro. Para nos dar mais detalhes, conversamos agora com a coordenadora estadual das patrulhas Maria da Penha, a Major Karine Soares Brum. Major, obrigada pela sua presença aqui no RS Acontece. A gente trouxe a senhora para trazer mais informações para essas mulheres que sofrem algum tipo de ameaça, que se sentem ameaçadas aqui no Rio Grande do Sul. Quais são essas regiões que foram beneficiadas agora, Major? Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Nós tínhamos um desafio esse ano, que era cobrir todas as 16 regiões do estado. O Vale do Caí, no município de Montenegro, ainda não possuía, então conseguimos cobrir. E também alguns municípios do RS Seguro que ainda não estavam cobertas, como Sapucaia do Sul, Tramandaí, Capão da Canoa e Guaíba.
Então, concluímos agora, nesse segundo semestre, a implantação dessas patrulhas Maria da Penha e com esse objetivo, né, de proporcionar mais um serviço da rede de proteção às mulheres no estado do Rio Grande do Sul para continuarmos coibindo esses indicadores de violência que estavam numa crescente. Pois é, isso que a gente pode começar a falar também a partir de agora, porque os dados, as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública mostram que o trabalho de vocês está sendo eficaz, né? Já se registra um número na redução de feminicídios. Claro que o ideal seria se fosse zero, né, Major, mas se reduziu bastante nesse ano já. Exatamente, nós tivemos uma proporção de 14% de redução em relação ao mesmo período do ano passado. É um número que para nós é bastante otimista, porque nós vínhamos trabalhando com uma tendência de crescimento. Então, com esses reforços de todos os serviços, não apenas do serviço prestado pela Brigada Militar e pelas patrulhas, mas esse trabalho em conjunto, é importante que se diga, né, tem refletido positivamente na redução desses índices. As mulheres estão mais seguras, talvez, também, de conversar, Exatamente, de pedir ajuda? É isso que nós temos dito, né? Todas as mulheres que estão na rede de proteção em qualquer dos órgãos do Estado que prestam algum tipo de serviço, elas têm uma chance, um envolvimento muito menor com os índices de criminalidade. Então, os índices de feminicídio são maiores em mulheres que nunca procuraram a rede de proteção, nem a Brigada Militar, nem a Polícia Civil, nem algum órgão de saúde ou de assistência social dos municípios. Então, a gente tem dado essa informação, as mulheres que compõem a rede, que participam de algum serviço, elas têm chances muito maiores de enfrentar essa violência e passar, né, pelo feminicídio, que é o delito mais grave e que nós não queremos que haja o envolvimento de nenhuma mulher no nosso estado. Major, aproveita a presença da senhora aqui como autoridade em polícia para que nos traga informações básicas, assim, de quando aquela mulher precisa de uma ajuda, quando que aquela briga, aquela discussão pode se tornar uma ameaça. Na verdade, a violência doméstica ela é muito peculiar, né? Porque ela começa com pequenos gestos, um ciúme excessivo, algumas proibições de frequentar lugares, de estar com alguns amigos. Geralmente, o primeiro passo do agressor é fazer com que haja um isolamento da vítima do restante da comunidade que ela costuma se relacionar, da família, dos amigos, às vezes até do local de trabalho. Começa a cercear esses pequenos movimentos sociais que são normais, né? Então, qualquer tipo de situação que a mulher se sinta oprimida, que ela sinta que os seus direitos estão sendo tolhidos pelo companheiro, ela pode já procurar a rede de atendimento. Não necessariamente precisa ter um ato explícito de violência. A lesão corporal e as ameaças são sempre num segundo plano, exatamente, né? E essa violência ela é progressiva. Então, dificilmente ocorre um feminicídio num primeiro ato. Sempre há um histórico de uma violência psicológica, aqueles desdém que acontece, né? Lá na rotina do dia a dia, às vezes na frente dos filhos, dos familiares. Desqualificando Exatamente, desqualificando, procurando ofendê-la, né, diminuí-la, como se ela não tivesse condições de fazer enfrentamento a qualquer situação da sua vida. Então, é muito difícil da gente conceituar. Mas no momento em que a mulher se sentir oprimida por esse companheiro, que não é mais uma relação saudável, como ela esperava, ela pode procurar qualquer um dos serviços para procurar uma ajuda, para que ela saiba se está sendo vítima ou não, como que ela pode romper esse ciclo de violência que ela está. Nós temos vários serviços, né, no estado, temos os CAPs, os Centros de Referência da Mulher em alguns municípios, as delegacias de polícia, as patrulhas Maria da Penha, qualquer quartel da Brigada Militar também, independente de ter ou não a Patrulha Maria da Penha, estão aptos a receber essa mulher e encaminhar ela para a melhor solução dos seus problemas. O importante é falar, né? Exatamente. É pedir ajuda, isso que é muito importante, isso que faz a diferença entre até mesmo continuar viva, né? Exatamente. E a gente volta a reiterar essa informação. As mulheres que têm esse acompanhamento da rede, elas têm uma chance muito menor de ter um envolvimento com uma violência maior. Então, é importante que procure, que elas estejam cientes dos seus direitos, procure qualquer um dos órgãos, nós temos todas as condições de receber bem essa mulher, de dar os encaminhamentos, se for o caso de encaminhar para uma casa de passagem, rematrículas dos filhos, a rede está muito bem articulada, principalmente nesses 40 municípios que nós temos as patrulhas Maria da Penha. E aí o funcionamento de vocês, a partir do chamamento, vocês têm algum tempo previsto o mais rápido possível para chegar na casa da pessoa? Como é que funciona isso? Na verdade, a Patrulha Maria da Penha é um serviço bem especializado de fiscalização se aquela medida protetiva de urgência que o Poder Judiciário deferiu, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, se ele está respeitando essa medida. Então, essas visitas
continuadas a essa mulher para verificar como está o cumprimento ou não dessa medida e comunicar imediatamente ao judiciário. As situações de emergência na rotina, qualquer guarnição da Brigada Militar em todo o estado, e aí nós temos cobertura nos 497 municípios, tem condições de atender. Então, uma situação de emergência, através do 190 que ela pode encontrar o apoio. E onde tem a Patrulha Maria da Penha, que são nesses 40 municípios, nós fazemos esse acompanhamento mais aproximado. Além de verificar se a medida protetiva está sendo respeitada, nós também encaminhamos para esses órgãos se os filhos precisam de um apoio psicológico. Então, a gente dá toda uma orientação de quais órgãos podem estar assessorando a mulher naquele momento. O trabalho de vocês é incrível. Muito obrigada, Major, pela sua presença aqui com a gente no RS Acontece. Volte sempre. Obrigada. Vamos para uma hora do intervalo e daqui a pouco tem muito mais RS Acontece. Não saia daí. Um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, dia 20, no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul, na Serra, causou as mortes de Fernanda Xavier Sosso, de 33 anos, e do filho dela, Otávio Xavier Secone, de 2 anos. Eles estavam na carona de um veículo Gol que foi atingido na lateral por um Ford Ka, conduzido por um adolescente de 17 anos. O condutor do Gol, Júlio Secone, de 36 anos, pai da criança e marido de Fernanda, ficou gravemente ferido. Ele permanece internado na UTI em recuperação após uma cirurgia. Cauã Xavier Cassânego, de 14 anos, filho de Fernanda e enteado de Júlio, também estava no veículo e foi encaminhado ao hospital e recebeu alta da UTI ainda no domingo. Testemunhas relataram que o Ka, conduzido pelo adolescente, trafegava em alta velocidade, atravessou o sinal amarelo e colidiu na lateral do Gol. Segundo a polícia, o adolescente apresentava visíveis sinais de embriaguez. O Ministério Público solicitou a internação provisória do adolescente. A defesa comunicou que a defesa deve ingressar com um pedido de liberdade. A Delegacia de Trânsito investiga as circunstâncias do acidente. As vítimas foram sepultadas na manhã de hoje. Que coisa horrível. Olha só, reencontro. Passa bem a bebê de 1 ano e meio que foi levada por um bandido durante um assalto em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. A menininha foi entregue pela polícia ao pai na tarde desse domingo. A criança foi levada junto com o carro da família por volta do meio-dia de ontem, quando a mãe chegava ao local do trabalho para deixar alguns objetos. A mãe contou aos policiais que não conseguiu tirar a filha da cadeirinha a tempo. Ela estava no banco de trás do carro. Cerca de 2 horas depois da ocorrência, o suspeito deixou o veículo e a criança em frente ao 25º Batalhão da Polícia Militar da cidade. Nesta tarde, a nossa equipe vai conversar com a família e você poderá assistir a reportagem completa do caso às 6:50 no Band Cidade. Olha, não tem nem como assistir, esse vídeo é muito emocionante, né? 346 garrafas de vinho estrangeiros foram apreendidas pela Receita Federal no Aeroporto Internacional Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. Segundo o órgão, as mercadorias que tinham sido transportadas de Uruguaiana, na fronteira oeste, até a capital gaúcha, não tinham comprovação de importação. A carga foi avaliada em cerca de R$80 mil. A apreensão ocorreu neste domingo. 6 pessoas foram presas por caça ilegal em Capivari do Sul, no litoral norte. As prisões foram feitas pelo Comando Ambiental da Brigada Militar. Houve também apreensão de armas e redes de pesca. Os policiais apreenderam 10 quilos de pescado e 3 capivaras abatidas, sendo 2 filhotes. Os flagrantes ocorreram neste domingo. Vamos falar de mobilidade urbana. Já estão em operação as faixas exclusivas para ônibus da Avenida Independência e da Rua Mostardeiro, no bairro Independência, aqui na região central de Porto Alegre. É para lá que a gente vai agora saber os detalhes com a Karine Flores. Oi, Karine, boa tarde. Oi, boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. A gente está aqui agora na Avenida Independência. Como a gente consegue ver, o fluxo é bem tenso, né? Essa é uma avenida com bastante movimento. E aqui atrás a gente consegue enxergar essa faixa exclusiva aqui para os ônibus, onde tem aquela linha azul. É claro que por conta do horário a gente vê os veículos circulando por aqui, porque a faixa é exclusiva das 6 horas da manhã às 9 horas e depois à tarde, das 4 horas da tarde às 8 horas da noite. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa iniciativa, a gente vai conversar agora com o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, o Rodrigo Tortoriello. Qual foi o objetivo dessa faixa? Que estudos vocês realizaram para analisar que esse seria um bom ponto para investir nessa faixa? Boa tarde. Boa tarde. A gente já fez um estudo aqui com relação à quantidade de veículos que passam e a quantidade de passageiros que são transportados aqui por esse corredor.
da Guete, Mostardeiro e Independência, né? Fazendo essa ligação aqui, começando no Rosário e terminando lá na Avenida Guete. A prioridade para o transporte coletivo aqui visa dar mais velocidade aos ônibus, dar maior prioridade para o transporte coletivo, que transporta mais pessoas do que estão nos automóveis. Então é isso, a gente ganhar tempo, ganhar agilidade e priorizar o transporte coletivo. Essa faixa começou a operar hoje. Qual é a avaliação nesta manhã que vocês tiveram de como foi? A gente faz uma avaliação muito boa, já houve um grande grau de respeitabilidade por parte dos gaúchos, a população de Porto Alegre já entendendo qual é o objetivo, e a gente tem aqui ainda um bom período de educação, de orientação ao cidadão. Então a gente não precisa preocupar nesse momento com autuações, a gente não está autuando, exceto onde já era proibido parar, estacionar, enfim, mas as operações de embarque e desembarque podem ser realizadas ao longo da faixa exclusiva. A gente só orienta que elas sejam feitas nas transversais para não interromper o bom fluxo que a gente está atingindo com os ônibus aqui nessa região. Isso é importante a gente reforçar aqui para as pessoas. Então, se eu precisar deixar um passageiro aqui, eu posso parar desde que haja placa ali dizendo que é permitido parar, não estacionar, é claro. Exatamente. Onde for proibido parar de estacionar, continua proibido. Onde já era permitido a parada, ela está permitida, só a gente pede que evite. Óbvio que se a pessoa tiver dificuldade de locomoção, em frente ao HPV, por exemplo, um hospital que atende muitas crianças, a mãe com criança de colo, ali, obviamente, a pessoa pode parar. Mas quem puder usar as transversais vai estar colaborando com o coletivo e colaborando com a sociedade como um todo, fazendo a faixa funcionar melhor do que já está funcionando. Muito obrigada pela entrevista. E aí os motoristas que circulam aqui pela região, a gente pede atenção, né, nesses primeiros dias, até todo mundo se acostumar aqui na Avenida Independência, na Rua Mostardeiro. Gabi. Obrigada, Karine. O Supremo Tribunal Federal entra em fase decisiva com a votação sobre prisão em segunda instância. A sessão está marcada para essa quarta-feira, agora, às 9h30 da manhã. A gente quer entender melhor sobre o assunto, conversando agora com o advogado doutor Matheus Marques. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no RS Acontece. É uma continuação do julgamento, da apreciação que já aconteceu na semana passada, né? Bom, boa tarde, Gabriela, os telespectadores. Pois é, o que o Supremo Tribunal Federal fará a partir de quarta-feira é dar seguimento a um julgamento, uma sessão de julgamento que foi iniciada na última quinta-feira. Com base nisso, será discutido novamente a questão da presunção de inocência e a relativização que nós trabalhamos hoje de poder se prender ou não antes do trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias. Ou seja, trazendo isso de uma forma mais fácil para que as pessoas possam entender em casa, é de que o réu, ele não espere finalizar todo o processo, ele fique em liberdade, é isso? Resumindo, é isso. É que hoje a tendência dos tribunais é que após a revisão da sentença no segundo grau, ou seja, após o tribunal revisar a sentença, o juiz já pode mandar executar a pena. Isso é uma tendência de jurisprudência, de decisões do Supremo Tribunal Federal. O que se entende pela Constituição e pelo Código de Processo Penal é que eu só posso prender alguém e fazer com que aquela pessoa aguarde o restante dos julgamentos que ainda faltam, depois que tiver esgotada toda a questão recursal. Ou seja, eu só posso prender alguém depois que não tiver mais possibilidade de se recorrer. Isso é o que a Constituição autoriza, né? Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com o passar dos tempos, ela vem sendo alterada, ela vem sendo modificada, e isso traz também uma própria repercussão interna dentro do Supremo Tribunal Federal, que vai perdendo a sua própria identidade com isso. E o que os magistrados fazem hoje é exatamente isso, garantir que seja efetivada aquilo que a jurisprudência do Supremo Tribunal dá. Então, se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz e autoriza que sejam presas as pessoas após a revisão da sentença, o ato deve ser realizado. Não é a primeira vez que esse julgamento nesse sentido ocorre, mas das outras vezes é um pouco diferente agora, porque o efeito é imediato. Essa é a grande diferença. A tendência é que o efeito seja imediato porque vira jurisprudência, vira decisão, né? E essa decisão pela corte mais alta na nossa justiça, sendo deliberado pela corte mais alta da nossa justiça, o que faz? Faz com que todas as outras que vêm em sequência, em menor escala, elas sejam também realizadoras desse tipo de decisão. Então, isso vai valer para o nosso Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul, para o TRF,
para a Justiça Federal, para todos os tribunais que têm, de uma forma ou de outra, repercussão do Supremo Tribunal Federal. Agora, na quarta-feira, começa-se os votos, né? Vão se ler os votos dos ministros. Isso são 11 ministros, a tendência é que se estenda além de quarta também, né, doutor? O que se espera é que até o final da semana termine esse julgamento, né? Nós temos um Supremo Tribunal Federal hoje, ele muito dividido, né? A tendência é de que seja decidido por um voto apenas, né, por aquilo que se escuta, por aquilo que se entende, da própria forma de decidir dos ministros. Eu acredito que esse desempate será dado com um voto de diferença de uma forma muito brigada ainda, porque é essa tendência do Supremo Tribunal Federal. E a grande preocupação que fica, ou a grande questão que as pessoas estão discutindo, redes sociais, enfim, é que se isso realmente passar, se isso for a tendência é de que seja aprovado pela corte, né? Eu quero que o senhor me corrija, assim, de que não precise mais se esperar todo o processo e aquele réu possa ficar em liberdade. Isso quer dizer que presos hoje, por exemplo, possam ter liberdade já concedida? O que acontece é que quando o Supremo Tribunal Federal decidir de que forma a jurisprudência será colocada, de que forma as decisões dele serão adotadas pelos tribunais que têm menor instância, passarão a se utilizar dessa jurisprudência os réus que estão ou em liberdade provisória, né? Ou aqueles mesmos que são presos em flagrante agora, nesse exato momento, ou atualmente, ou até no futuro, não quer dizer isso. Mas a questão toda está baseada exatamente nessa forma como irá repercutir as decisões. Então, o réu que está solto, ele permanecerá solto até o trânsito em julgado. Aquele que está preso e por algum motivo necessita a manutenção dessa prisão, aí vai caber aos tribunais reanalisarem os casos e verificar se aquela prisão ela é legal ou ilegal. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Vamos estar de olho lá em Brasília. Obrigada, tá bem? Obrigado, agradeço. Vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai te mostrar como foi o primeiro final de semana de muita festa na Oktober em Igrejinha. A gente já volta. Estamos de volta e hora do informe especial da EGR. Agora você tem mais um motivo para visitar a Serra Gaúcha. É que estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é na ERS 235 em Nova Petrópolis, que tem bastante movimento. Uma nova rótula já está em construção junto ao bairro Pousada das Neves. Com investimento de R$2.700.000, a intersecção fica no quilômetro 2,5 e vai garantir muito mais segurança aos motoristas. A previsão de entrega da obra é no fim do ano. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. Enquanto isso, é necessária a compreensão dos motoristas com o trânsito lento. O governo do estado trabalha para que fique muito melhor. EGR, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Agora, uma boa notícia para a área da saúde aqui na capital. O Hospital Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, passa a contar com mais 30 novos leitos. Jonathan Bittencourt. Uma boa tarde para quem nos acompanha. Com esses 33 novos leitos, chega a 99 o número de leitos de retaguarda disponíveis aqui na Associação Hospitalar Vila Nova. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, eles servem para atender pacientes de média complexidade e, com isso, ajudar a desafogar ainda mais as emergências em Porto Alegre. O secretário de Saúde reforçou a importância da diversificação do atendimento na capital gaúcha, atendendo às mais diversas complexidades. Vamos conferir. Os leitos de retaguarda, eles têm esse papel fundamental de atender aqueles pacientes que estão na emergência aguardando uma internação. Eles ficam em leitos de observação que devem funcionar para manter o paciente por algumas horas, até 24 horas, e a sequência do tratamento deve ser dado no hospital. Faltou espaço para tanta gente que participou da cerimônia de inauguração desses 33 novos leitos. Representantes da bancada gaúcha em Brasília, principalmente aqueles que, ao longo dos últimos anos, vêm investindo, aplicando recursos aqui no hospital através de emendas parlamentares. Também, pela parte do governo do estado, a secretária de saúde, Arita Bergman. Aproveitando também a presença, obviamente, do prefeito Nelson Marquesano Júnior aqui no Hospital Vila Nova, perguntei para ele sobre a situação envolvendo os funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, porque nos próximos dias nós temos previsão de mais uma etapa da greve dos funcionários do IMESF. Está prestes a ser extinto. Pergunta aqui para o nosso presidente, diretor-geral do Vila Nova, quantos dias o Hospital Vila Nova fez greve? Por isso que o caminho é público
e não estatal. A cada greve que o MESP faz, ele comprova a tese que os serviços de ponta, em especial na saúde, não podem ser estatais. Eles têm que ser públicos, mas não estatais. A agilidade, o comprometimento, a velocidade, a entrega, a reposição de aparelhos e equipamentos, ela é muito mais rápida com esse modelo, a gente contratualizando as filantrópicas para fazer a gestão e a entrega do serviço. Gente, olha só, tô cheia de convidados por aqui, vocês já vão ver. Porque olha aqui, ó, games, aplicativos, teatro, música, dança, robótica, educacional e inteligência artificial. A gente está de olho no futuro, quer dizer, no presente. Nós vamos, a partir de agora, trazer iniciativas desenvolvidas dentro da sala de aula em escolas públicas aqui do estado, que tem foco em inovação e no aprendizado. Eu vou pedir para que você se apresente. Temos representantes de escolas aqui do estado. A senhora é? Professora Ana Paula, da Luiza Laufer, da escola professora Luiza Laufer. Senhor do Parobé? Eu sou o professor Luiz Oscar, eu trabalho no curso técnico em eletrônica na Escola Estadual Parobé. Isso. E você? Matheus Folar. Eu ia te chamar de senhor. E aluno do Parobé. Me conta o que é isso aí, pelo amor de Deus. Isso daqui é um projeto que a gente desenvolveu para as pessoas que têm fibromialgia, mal de Parkinson e síndrome do túnel do carpo. O que acontece? A situação dessas... Vamos fazer assim, ó, mostra aqui, ó, vamos ver se os guris conseguem te mostrar. O Alexandre vai mostrar aqui o que vocês desenvolveram. Vamos ver se tu consegue mostrar. Essa luva aqui foi desenvolvida para as pessoas que têm esses 3 tipos de doença. Imagina uma situação onde a pessoa segura um objeto, tem mobilidade, mas não tem a força para segurar aquele objeto. Vou dar um exemplo segurando meu celular. Pessoa com fibromialgia ou síndrome do túnel de carpo. Ela segura o objeto, mas acaba deixando cair por causa de falta de sensibilidade na mão. Essa luva já vai deixar ela mais confortável para segurar qualquer objeto. Qualquer objeto, desde copo, qualquer objeto. Por exemplo, segurei meu celular com a minha própria força, deixei a mão leve. Apertei, tem 2 botões aqui embaixo. Ela fixou o objeto e ela não deixa abrir a menos que tu permita isso. Que maravilha! Professor desenvolvido dentro da escola? Dentro da escola, dentro das disciplinas da escola, disciplina de projeto que eles desenvolvem e nas disciplinas adicionais que a gente trabalha junto com eles. Tem como explicar a importância disso? A importância é mostrar, todo o trabalho que a gente desenvolve lá, são vários trabalhos em várias áreas, área médica, saúde, transportes, agricultura. Então, as áreas que se trabalha, procura se levar a problemas reais. Que a gente conhece os trabalhos, conhece bem a história do Parobé, né? E foi vocês que desenvolveram tudo isso, a ideia. Tudo. E como é que surgiu a ideia de desenvolver exatamente para esse tipo de pessoas que têm essa A ideia doença? começou assim, 3 colegas, eu, Marcos e Tiago, a gente tem familiares que têm esse mesmo problema, que é a avó. Minha avó, por exemplo, ela tem fibromialgia e o túnel do carpo. E a gente pensou, vamos ajudar esse tipo de pessoa, entendeu? Não é só ela que precisa disso, mas todo mundo. E a gente começou a desenvolver. E para as pessoas que têm mal de Parkinson, o que a gente fez? A gente usou esse tipo de prótese aqui, a gente mesmo criou, que é unindo a parte inferior e a parte superior da luva, juntando com a palma da mão, com velcro, a gente diminuiu de 75% do mal de Parkinson a 30%, 40%. A pessoa consegue, por exemplo, comer alguma coisa mais aliviada. Mais estabilidade. Isso, mais estabilidade. Deixa eu passar um pouquinho aqui para você também poder contar um pouco o que vocês trouxeram, porque a ideia é trazer conhecimento de uma forma lúdica para os alunos da sala de aula. De uma forma lúdica, de uma forma onde eles queiram aprender com mais, eles façam parte da aprendizagem deles. Sim, nós desenvolvemos um projeto que a gente fez todo um projeto sobre aprendizagem das crianças na escola. É através do lúdico, através do material concreto. E então, tudo que eles pudessem... Que a criança consegue tocar, ela consegue aprender com mais facilidade, que consegue visualizar, interagir com o aprendizado. E eu e minha irmã nos destacamos no nosso estágio, no Luiza Laufer, como eu te falei, nós somos professoras do Dom Diogo.
Então, nós desenvolvemos toda uma maneira de ensinar para eles aprendendo ao mesmo tempo que eles estão aprendendo, eles estão tocando, estão fazendo o material. Isso, alunos de que idade, mais ou menos? A turma que eu fiquei foi primeiro ano, isso é ensino fundamental, primeiro ano de ensino fundamental, e ela ficou no segundo ano de ensino fundamental. Agora, os projetos de vocês que estão aqui estavam na semana passada nesse festival que aconteceu, Sim, o Festival né, professor? STEAM, que envolve atividades de educação, matemática, tecnologia, estavam sendo apresentados lá na SEDUC. Olha só quanta coisa linda, quanta coisa bonita se faz, se produz dentro da sala de aula aqui no Rio Grande do Sul. A gente fala tanto, né, em situação da educação, do que se necessita. Olha quanta coisa bonita que vocês estão fazendo, né? Professora, o que a senhora queria falar? Fomos escolhidas também para fazer o mascote, o mascote do festival, do segundo festival. Fomos escolhidas para fazer pela professora Ana Agostini, que faz parte lá da SEDUC. E ela pediu para nós fazer um projeto, né, montar esse boneco. E ele fez bastante sucesso. Fez bastante sucesso. Fez bastante sucesso lá no todo festival. Com material reciclável. Todo com material reciclável. Caixa de leite, caixa normal. Também era um pé de... É um pé de... Ai, desculpa. Esqueceu, tem problema. O fato é que está aqui lindo, está aqui, imagina. Sim. Mas é muito bonito o que vocês estão produzindo lá. Rapidamente, o que vocês pretendem agora comercializar? Quais são os projetos de vocês para essa descoberta que vocês fizeram? A gente já levou já para registrar, já está registrado já isso daqui, e a gente vai mostrar lá na Mostratec, vai apresentar na Mostratec esse daqui, e pretendemos que alguém tenha interesse em levar adiante isso daqui, entendeu? Nos mostrar o quanto isso daqui pode ir além. Ai, que bonito. Muito Eles pretendem obrigada. fazer uma startup, né? E aí pode ter possibilidade de levar esse produto ao comércio. Que legal. Gente, muito obrigada pela iniciativa. Vocês terem trazido todo esse material riquíssimo, lindo para nos mostrar. Vida longa para vocês, muito sucesso e continuem aqui sempre trazendo essas novidades assim pra gente, tá bom? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui. Vamos trocar de assunto, falar de Oktoberfest. O primeiro final de semana de Oktoberfest foi de muita festa, de diversão, e que o Thomas foi à igrejinha e agora nos conta tudinho. Tá pronto aí, Tim? Vamos assistir lá. E agora mostro para vocês a festa mais animada do Rio Grande do Sul. Oktoberfest Igrejinha. Começou e tá demais! Presidente Ezequiel, festa incrível, maravilhosa, mais um ano. Então, Ico, estamos aí, 32ª edição, essa aqui é a festa mais alegre do Brasil, não tenho dúvidas disso. Só quem vem à igrejinha, como tu já vieste tantas vezes, sabe o que é isso aqui. Então, para você que está em casa, vem para cá, vem comemorar com a gente, vem tomar um chopp gelado, se divertir pra caramba, é muito legal. Estamos esperando a cada um de vocês de braços abertos. Olhem só que bem vestidas a Mônica e a Melissa. Que amor, que idade ela tem? Ela tem 2 anos, ela faz agora em dezembro. Já tá curtindo a festa aí? Já tá curtindo a festa, adora. Na cidade é que as crianças já nascem no Oktoberfest, né? Já nascem no Oktober, ela adora. Vejam só os modelitos maravilhosos aqui. De que região é esse? Rothenburg. Rothenburg. Isso. Tem que dizer assim, Rothenburg. Rothenburg. Tô encantado com este modelito aqui, parece uma série de televisão, gente incrível. Qual é a tua região? É Dachau. É. Muito quente essa roupa? É quente, pesa 6 quilos. Que maravilha. Tu que escolheu? Foi. Que maravilha. E essa roupa, explica pra gente. É o pó dela, né? Da região de Dachau também. Eu adorei a tua fantasia. O que é isso? Ô, Nene! O que tu acha mais divertido aqui na Oktoberfest? As brincadeiras que a gente faz, as danças folclóricas. Gurias, é muita diversão numa festa alegre, todo mundo feliz.
Exatamente, hoje é o nosso desfile oficial, né? Um momento de muita alegria para todos os igrejienses e para todo mundo que vem de fora prestigiar esse momento muito cultural, né? Muito típico da cultura alemã. E vocês estão trabalhando bastante, pelo que eu estou vendo, né? Estamos, a gente passou por um processo, alguns meses bem fortes de divulgação, mas a recompensa está aí, né? A gente está sendo muito bem recompensado, a nossa festa vai ser mais um grande sucesso. Ela está aprendendo agora, né? Tá aprendendo. Não. Só fica ao redor para não deixar ela cair, não se machucar, né? Olha que interessante, 1 aninho aprendendo a caminhar no Oktober. É bonito isso, né? É bonito. É uma emoção ter o pai ver a criança assim. A cidade é linda e nesta época do ano para com o Oktoberfest de Igrejinha. Venha visitar, você não vai se arrepender. Tem até o dia 27 de outubro, olha só. Que bacana, né? Coisa boa, Oktoberfest. Vamos para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o mês do idoso. Não sai daí. Agora é a hora de Razi na comunidade. Hoje o Evandro Razi vai nos emocionar com histórias da ocupação Costa e Silva aqui em Porto Alegre. Uma região de grande vulnerabilidade em Porto Alegre traduz no trabalho de seus moradores o sonho da casa própria e saneamento básico. É exatamente nesse local, no coração da ocupação Costa e Silva, zona norte de Porto Alegre, que 100 famílias lutam pela água potável. Nenhum deles tem encanamento, mas a luta é grande e eles têm certeza que o melhor está por vir. A gente não possui encanamento ainda, né, de água e até inclusive a luz também, né? E a gente quer regularizar tudo, né? Mas é que eles não se propõem a vir fazer isso por nós, né? Não temos água potável ainda, não temos esgoto. Temos o que a gente fez, né? Mas é gato na luz, tem que ser, não tem nada regularizado. Laura é líder comunitária do Eixo Baltazar e luta diariamente para trazer dignidade às famílias da periferia, local que viveu boa parte da sua vida. A gente precisa plantar algo, uma semente de esperança, e é o que a gente precisa, é de esperança. A gente tem que ter esperança de que vamos ter dias melhores, buscando e colocar eles em locais onde que eles possam ter um aprendizado melhor. A educação, eu acredito muito que a educação faz isso, uma moradia digna faz isso, entendeu? Um atendimento médico faz isso. Essas pessoas precisam e as crianças são o foco principal, porque elas são o futuro. Festas e eventos são trazidos pelo grupo gestor da ocupação com o objetivo de resgatar a autoestima. As crianças ganham presentes reciclados e doce para alimentar a alma. Thalita, como é que é essa festa aqui na comunidade? É muito importante para ajudar as pessoas? Sim, é muito importante porque eles também ajudam toda a comunidade. Morar aqui é bom, todo mundo aqui é gente boa e ninguém briga. Ela vai na casa dos outros, ajuda as pessoas e dá brincando para todo mundo. Vocês vão conhecer agora a história do Diego. Ele é cadeirante, morador aqui da ocupação Costa e Silva e as dificuldades que ele sofre todos os dias para sair de casa. Maria e Diego se conheceram nas ruas da comunidade. Eles se apaixonaram, casaram e vivem uma linda história de amor e superação. As dificuldades das vielas, sem estrutura para o cadeirante, está presente na vida dos dois. A gente trabalha no centro, a gente vende bala, então todos os dias a gente sai para trabalhar. A gente levanta 6 horas, 8 horas nós pegamos o ônibus ali embaixo e depois a gente volta 8 horas da noite. É cansativo, eu tenho que levantar ele assim, ó. Aí eu tenho que pegar toda a força, o peso dele. Mas o amor supera tudo isso? Isso é verdade. A gente vence, né? Se não for a luta, a gente não consegue. Diego faz um apelo às autoridades municipais. Que pudesse melhorar. Não só entrar. Melhorar o acesso na rua. Não só para mim. Para todos os moradores da comunidade. Eu encerro essa reportagem de Comunidades na Band TV, deixando o meu abraço, o meu carinho a todos da ocupação Costa e Silva.
Semana que vem eu volto e posso estar na sua comunidade. Me chama que eu vou. É isso aí, o Razi trazendo todas as semanas aqui histórias lindas e emocionantes das comunidades de Porto Alegre. Estamos no mês dos cuidados com os idosos. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui a coordenadora da Unidade dos Direitos da Pessoa Idosa, Beatriz Piccoli. Oi, Beatriz, boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Prazer em te conhecer pessoalmente e quero elogiar a tua beleza. Tu és muito bonita. Imagina que é isso. Muito bonita, muito Olha bonita. só, Beatriz, como que o poder público, né, está cuidando aí dos vovôs e das vovós que vivem aqui em Porto Alegre, Beatriz? Então, Gabriela, existe uma preocupação muito grande. Eu trabalho junto à comandante Nádia, secretária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Esporte, e um dos recortes é a política do idoso junto à Secretaria de Direitos Humanos, a diretoria que está dentro deste enorme guarda-chuva que a Secretaria se transformou. Então, o nosso olhar com relação ao idoso, nós temos por meta agora, assim, nossa principal motivação é entrosar, ressociar o idoso, para que nós possamos tirar a depressão, nós possamos tirar o isolamento, nós possamos prevenir, porque lá na ponta, esse idoso que não foi bem cuidado, bem amado, bem tratado, ele vai estar com depressão, ele vai estar no hospital. E como se faz isso, Beatriz? O que se apresenta, o que se oferece para esse idoso? Nós temos em Porto Alegre CAPS, nós temos a FASC, que trabalha com idosos, nós temos várias programações para os idosos, vários atendimentos em todos os bairros nós temos. Então, muitas vezes, o que falta é o idoso saber ou o idoso ter a motivação de sair de dentro de casa para receber esse atendimento. Então, este centro de referência que nós já estamos trabalhando, e se Deus quiser, ele vai estar inaugurado em pouco tempo, vai ser uma casa em que nós vamos ouvir o idoso, nós vamos capacitar o idoso. Para o ano que vem isso? Não tem a data eu ainda? espero que seja bem no início do ano que vem, mais tardar. Primeiro semestre, então, estamos falando? Para menos ainda. Um centro de referência que é inédito em Porto Alegre hoje. Centro de referência que é inédito em Porto Alegre, porque nesta casa nós vamos ter oficinas de capacitação. O próprio idoso que sabe, ele vai ensinar. Nós vamos ter aulas de ginástica, que venha a dar o alongamento, o estresse, aproximar o idoso. Nós vamos ter oficinas em que eles vão estar sentando e vão estar conversando, vão estar se sentindo entrosados. Enfim, será um centro dirigido ao idoso, que é isso que está faltando. E, se é possível, um sonho um pouquinho maior, que hoje nós estávamos falando na secretaria, com o diretor, que é o nosso diretor, de fazermos esse centro com viés, como se fosse... Imaginemos um bolo em que nós vamos ter fatias LGBT, negro, índio, imigrantes, em que esse centro seja um centro de acolhimento, de ouvida, de amor, de abraço, Tomara de entrosamento. que isso realmente saia logo. Vamos passar, amanhã tem atividades aqui em Porto Alegre, né? Exatamente. Vou convidar todo mundo então, que o nosso tempo está terminando. Né? Então, amanhã, gente, nós temos um concerto maravilhoso que é com a Banda Municipal, imperdível, às 14 horas. E é gratuito. Vai ser no Teatro Renascença. Com chuva ou sem chuva, nós teremos lá outras programações também e contamos muito com toda a população. Vão lá, saiam de casa, vão lá ouvir músicas belíssimas, ouvir pessoas que estudaram muito para tocar, para nós ouvirmos. Vai ser um prazer recebê-los. O importante, o legal também é de saber que tem pessoas pensando no nosso presente, no nosso futuro, porque quem ainda não chegou lá vai chegar também, né? Graziela, todos nós vamos chegar à idade. Então, assim, a idade cronológica é uma, mas a biológica é outra, porque tu pode ter uma idade avançada e ter
a idade mental muito menor. Assim como ao contrário, tu podes ter 30 anos e ser uma pessoa que só quer ficar em casa, vendo televisão, muito acomodado. Então, vamos amanhã, aguardamos todos vocês, os idosos têm que serem amados, têm que serem cuidados, têm que serem respeitados e são eles que passam toda a informação de cultura. Muito obrigada. Esperamos vocês. Obrigada, a gente vai, se Deus quiser, vamos acompanhar também. Um beijo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade. Olha aqui, ó, rapidinho, antes de terminar, o Prêmio Press 2019 já tem os seus finalistas. Os melhores profissionais da imprensa gaúcha serão submetidos agora a um júri composto por 60 convidados da revista Press. Aqui no Grupo Bandeirantes nós temos diversos colegas na disputa. Na categoria Repórter de Rádio do Ano concorre o nosso colega Jonathan Bittencourt. Já como repórter na TV, esse ano temos 2 representantes, a Karine Flores e o Evandro Razi, que você acabou de ver na matéria. Na categoria Repórter de Jornal, ainda temos o André Max, do Jornal Metro, que também conta com o André Machado, meu amigo, como colunista do jornal. Na categoria Comentarista de Rádio do Ano, tem o nosso colega César Cidade Dias. Já em Apresentador de Rádio do Ano, temos Diego Casagrande e Milton Cardoso, representando a Band RS. Na categoria Repórter Cinematográfico, temos 2 grandes amigos meus também, Rogério Aguiar e o Marcelo Campedelli. Para locutor, apresentador de notícias, concorre Sérgio Stock. E ainda temos melhor programa de rádio com o Rádio Livre, melhor programa na TV com a Razi para Maiores e jornalista do ano, também com Diego Casagrande e Milton Cardoso. Muita gente, que orgulho, hein? Parabéns a todos os indicados e boa sorte, estamos aqui ó, torcendo. Nós vamos ficando por aqui, o RS Acontece de hoje vai encerrando, você tem outras notícias às 10 para as 7 da noite. Hoje à noite no Band Cidade comigo, eu apresento aqui e também o Band Cidade, a gente se vê então daqui a pouco. Tchau, tchau!